O médico gritou na sala de espera lotada do Hospital São João em Lisboa: "Eu não trato pessoas como você, saia daqui agora." João ficou paralisado, o coração disparado, sentindo todos os olhares sobre ele após o médico descobrir sua orientação sexual através de um comentário casual sobre o parceiro. Horas depois o mundo viraria de cabeça para baixo quando João, filho do dono do hospital, tomou uma decisão drástica que mudaria tudo. A sala de espera parecia congelada. Mulheres idosas agarravam bolsas, homens de negócios desviavam olhares e uma mãe tapava os olhos da filha pequena. João Silva, 32 anos, engenheiro de software, sentado há quase 2 horas com dor intensa no abdômen, sentia o rosto queimar de humilhação. O Dr. Manuel Costa, homem de 50 anos com bata branca imaculada, acabara de ler o ficheiro e vir a nota sobre o companheiro Pedro que João mencionara por engano ao enfermeiro. "Homossexualidade é pecado contra a natureza", berrou o médico alto o suficiente para toda a ala ouvir. "Não vou tocar em alguém que vive em imoralidade." João tentou falar, mas a voz falhou. A dor no estômago piorava, provavelmente apendicite, mas agora o orgulho doía mais. Ele crescera numa família católica conservadora de Lisboa, onde o pai António, dono de uma rede de clínicas privadas, nunca aceitara a verdade sobre o filho. Durante anos João escondera Pedro, um professor de história de 30 anos que conhecera numa conferência em Porto. Eles viviam discretamente num apartamento pequeno perto do Tejo para evitar fofocas. Mas hoje, num momento de fraqueza, João mencionara Pedro ao descrever sintomas e o inferno abrira. O enfermeiro tentou intervir: "Doutor, por favor, o paciente está com dor." Costa ignorou e apontou para a saída: "Vá para outra clínica que aceite esse estilo de vida. Aqui não." Duas senhoras murmuraram: "Que vergonha", enquanto um homem mais jovem olhou com pena. João levantou-se devagar, pegou na mochila e saiu cambaleando para o parque de estacionamento. Lá fora o ar fresco de Lisboa não aliviou nada. Ele ligou para Pedro, mas o telemóvel foi direto ao voicemail. Depois ligou para o pai. "Pai, preciso falar contigo agora." António Silva estava no escritório da sede das clínicas quando recebeu a chamada. "O que foi, João?" "Estou em reunião." A voz do filho tremia ao contar tudo. António ficou em silêncio longo, depois disse: "Volta para casa. Vamos resolver isto." Mas João sabia que resolver significava esconder novamente. Ele crescera ouvindo sermões sobre família tradicional, valores cristãos e o perigo da agenda gay. Aos 16 anos, quando confessara ao padre da paróquia, o pai descobrira e o mandara para um retiro espiritual forçado. Agora adulto e bem-sucedido, João ainda carregava o peso da culpa e medo de perder a herança e o respeito familiar. Pedro finalmente atendeu. "Amor, o que aconteceu? Estás a chorar?" João contou tudo entre soluços. Pedro enfureceu-se: "Vamos processar esse médico. Não podes deixar isto passar." Mas João hesitava. Processar significava expor-se publicamente, expor Pedro e enfrentar a fúria do pai que via qualquer escândalo como ameaça ao império médico familiar. Sentado no carro, João recordou a infância em Alfama, passeios com a mãe que morrera cedo e as discussões constantes com o pai sobre escolhas erradas. Ele amava Pedro, mas o preço do amor parecia sempre demasiado alto. A dor física voltava forte. João decidiu ir para uma clínica privada concorrente, mas no caminho parou num café para pensar. O telemóvel tocou novamente. Era a secretária do pai: "O Sr. António quer que venhas imediatamente para a sede. Ele falou com o conselho." João sentiu um arrepio. O pai ia intervir, mas de que forma? João chegou à sede das Clínicas Silva em Lisboa, centro histórico. O edifício antigo restaurado cheirava a dinheiro e tradição. A secretária levou-o diretamente ao escritório do pai. António estava sentado atrás da mesa de mogno com expressão severa. "Senta-te, filho. O Dr. Costa já me ligou. Ele diz que foste inapropriado e provocaste o incidente." João explodiu: "Inapropriado? Ele recusou-me tratamento em frente a toda a gente só porque sou gay." António suspirou: "João, por favor. Sabes como é a nossa família. A igreja ou o conselho de administração. Se isto vaza, perdemos contratos com instituições católicas." O pai ofereceu um acordo. João esquecia o incidente e em troca ganhava promoção e mais liberdade discreta com Pedro. Mas o filho recusou: "Não, pai. Desta vez não vou esconder." A discussão aqueceu. António acusou João de egoísmo, de trazer vergonha à memória da mãe. João gritou de volta sobre solidão, anos de terapia secreta e medo constante.
Pela primeira vez João falou sobre o suicídio tentado aos 20 anos após uma separação forçada. António ficou abalado, mas manteve a posição. Pensa na família, João. Pensa no legado. Entretanto, Pedro esperava no apartamento deles. Quando João chegou, contou a conversa. Pedro sugeriu a ação legal, mas João hesitava. Se processar, perco o pai completamente. Pedro abraçou-o. Amor, tu mereces respeito, não migalhas. Naquela noite eles discutiram o futuro. Pedro queria casar oficialmente agora que a lei permitia em Portugal, mas João temia a reação familiar. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem anónima de um enfermeiro que presenciara o incidente. O Dr. Costa tem historial de recusas semelhantes a pacientes LGBT. Há mais casos. João começou a investigar discretamente. Descobriu que o médico era conhecido nos corredores por comentários homofóbicos, mas protegido por ligações religiosas. A raiva de João crescia. O pai ligou novamente, pressionando por silêncio. João sentiu-se encurralado entre amor, lealdade familiar e justiça. Ele decidiu confrontar o Dr. Costa pessoalmente, mas sem violência, só para exigir um pedido de desculpas. João marcou encontro com o Dr. Costa numa cafeteria perto do hospital. O médico chegou arrogante. O que queres? Já falei com teu pai. João expôs as provas dos outros casos. Costa riu. São todos pecadores. A medicina não é para mim dar conforto a estilos de vida errados. A conversa escalou para gritos. João gravou tudo secretamente. Ao sair, João sentiu-se forte pela primeira vez. Ligou para Pedro. Acho que vou avançar com queixa formal. Mas Pedro hesitou. Amor, e a tua carreira? O teu pai pode cortar tudo. O conflito entre eles surgiu pela primeira vez. Pedro queria luta pública, João ainda protegia a família. Em casa, o pai apareceu inesperadamente. João, para com isto. Demitiu Costa hoje de manhã para proteger a imagem. Mas João descobriu que era mentira. O pai apenas transferira o médico para outra clínica. A traição doeu profundamente. João confrontou António com raiva. Tu escolhes o dinheiro em vez do teu filho. A mãe de Pedro, uma mulher progressista de Coimbra, incentivou-os a lutar. João começou a sentir um despertar. Ele contactou um advogado especializado em direitos LGBT. A pressão familiar aumentou quando a irmã mais nova, Maria, ligou chorando. Pai está furioso. Ele diz que vais destruir a família. João passou a noite em claro, questionando todas as escolhas passadas. O amor por Pedro, o dever filial, a identidade reprimida, tudo colidia. Ele decidiu usar a posição como herdeiro para forçar mudanças reais no hospital. Horas após o incidente inicial, João reuniu o conselho de administração. Como herdeiro, ele tinha poder. Quer que o Dr. Costa e todos que o apoiaram sejam demitidos. O conselho resistiu, mas João apresentou gravações e depoimentos. O pai tentou bloquear, mas João ameaçou vender a sua parte das ações. O ato de demitir toda a equipa envolvida custou caro. Vários funcionários leais ao pai saíram em protesto. A imprensa local começou a cheirar o escândalo. João enfrentou entrevistas difíceis onde teve de confirmar publicamente a orientação sexual. Pedro ficou ao lado dele, mas o stress do casal aumentava. A família reagiu com fúria. António cortou relações temporariamente. A irmã Maria escolheu o pai inicialmente. João sentiu o isolamento, mas também libertação. Ele visitou a campa da mãe e chorou, pedindo perdão por não ter sido autêntico. Pedro propôs casamento novamente. Desta vez João aceitou. Eles planeavam uma cerimónia pequena mas significativa em Sintra. No entanto, a pressão social continuava. Comentários online homofóbicos, ameaças anónimas. João questionava se o preço valia a pena. Meses após as demissões, o hospital implementou formação obrigatória sobre diversidade. João tornou-se ativista discreto apoiando causas LGBT em Portugal. Mas o pai ainda não falava com ele. Uma carta chegou. António pedia reconciliação, mas com condições. João recusou condições. Pedro e João casaram numa cerimónia íntima junto ao Tejo com poucos amigos. A felicidade misturava-se com tristeza pela família ausente. A irmã Maria apareceu inesperadamente abraçando o irmão. Eu estava errada. O primeiro passo de reconciliação. João refletiu sobre escolhas.
Demitir a equipa fora vingança ou justiça. Ele aprendera que silêncio também mata. O conflito moral permaneceu, mas a consciência estava mais leve. Um ano depois, João e Pedro viviam abertamente. O pai António finalmente visitou o apartamento deles. A conversa foi difícil, mas honesta. António admitiu falhas como pai. A família começou lento processo de cura. João continuou a trabalhar, mas agora com propósito maior, defendendo pacientes discriminados. Pedro publicou um livro sobre histórias LGBT em Portugal. A sociedade mudava lentamente, mas o casal pagara preço alto em lágrimas, noites sem dormir e relações partidas. No final, João olha para o Tejo e pensa em todas as decisões. A humilhação inicial transformara-se em força, mas o custo fora imenso. É correto um médico recusar tratar um paciente apenas pela orientação sexual, mesmo que isso viole o juramento hipocrático? Verdadeiro ou falso?